Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e na lição passada de Front-End para iniciantes, nós falamos sobre as classes de estilo. Como a gente consegue aumentar o reuso do nosso software e deixá-lo bem organizado, criando classes reutilizáveis entre os componentes. Nessa lição, eu quero turbinar ainda mais esse conceito trazendo as folhas de estilo, que são módulos, arquivos especiais do nosso projeto, apenas para guardar estilos e que a gente pode reutilizar em várias páginas. Então vamos lá. Então, beleza. Então, a gente viu que a propriedade style está presente em todas as tags HTML, certo? E você pode criar estilos com ela. Daí nós vimos que isso não é muito prático quando a gente tem repetições de estilos, além do que polui o nosso código. Aí nós vimos que com a tag style, que eu coloco aqui no meu head, né, o head ele é processado logo no início, antes da renderização do HTML, o browser já lê o head, porque o head ele tem informações pré-renderização. Ele tem meta-informações da página. Então já carrega esses estilos, daí quando a página vai sendo desenhada, ela já desenha do jeito certo. Certo? Se você botar esse style aqui em outro lugar da página que não no head, é comum a página carregar toda torta e daqui a pouco ela se conserta. Isso dá uma experiência ruim para o usuário. Então a recomendação geral é use style no head quando for utilizar. Beleza? Por que quando for utilizar, Luiz? Que papo é esse, né? Quando for utilizar? Porque dependendo do tamanho do seu estilo, da quantidade de classes, de estilos, de IDs que você for estilizar, isso aqui vai ficar muito grande na sua página HTML. Isso aqui vai ficar feio. Né? Em resumo, vai ficar feio. Então, a gente costuma fazer em aplicações profissionais, a gente não usa estilo inline. Né? Isso aqui a gente chama de estilo HTML inline, né? Que você está colocando junto do HTML os seus estilos. A gente costuma utilizar folhas de estilo. O CSS é Cascading Style Sheet, folhas de estilo em cascata. Então eu posso criar arquivos de estilo e importar eles em todas as páginas que aquele estilo fizer sentido. Por quê? Pensem comigo. Se eu tenho um site que é de uma mesma empresa, ou se eu tenho uma aplicação web que é a mesma aplicação, vai ser comum que eu tenha estilos iguais entre as diferentes páginas. E aí, eu teria que ficar copiando esse bloco style entre as diferentes páginas. E isso me geraria um problema de atualização depois, problema de manutenção depois. É muito comum, gente, muito comum mesmo, um sistema web, né, ter dezenas, no mínimo dezenas, muitas vezes centenas de páginas. Tá? Então, se eu tiver um estilo que aparece nas centenas de páginas e eu precisar modificar ele, se ele estiver com a tag style, ou pior ainda, com a propriedade style na tag, né, nas tags, vai dar muito trabalho da manutenção, vai dar muito trabalho fazer alterações manuais. Agora, se eu centralizar de alguma forma todos esses estilos em folhas de estilo, e eu referenciar essas folhas de estilo nas diferentes páginas, eu consigo centralizar a minha manutenção, eu consigo ser mais produtivo, eu consigo principalmente ser mais organizado também. Beleza? Como é que a gente cria, então, uma folha de estilo, uma folha CSS, um arquivo CSS? Eu vou lá no nosso projeto, a nossa pasta com as nossas páginas, né? Crio um novo arquivo e eu vou chamar ele, por exemplo, de estilos.css. A extensão CSS é para folhas de estilo. Eu dou um Enter e aqui dentro eu jogo todos os estilos que eu quiser na minha aplicação. Em aplicações grandes, você vai ter várias folhas de estilo, ok? Aqui no nosso caso, a gente vai ter só uma, e em sites pequenos, aplicações pequenas, é comum você ter apenas uma. Tá? Então aqui eu vou copiar os nossos estilos, eu não preciso da tag style, certo? Vou copiar os nossos estilos, vou jogar aqui, no arquivo estilo CSS, vou salvar. Perfeito? Então tá tudo aqui, ó, todos os meus estilos. E eu vou referenciar essa folha estilos.css no meu HTML. Lá no meu index, eu vou utilizar a tag link,
com a propriedade rel, de relative, né, relativo ao quê? Style sheet, porque é a folha de estilos em inglês, né? E a propriedade source, apontado para o meu arquivo, estilos.css. Como o meu arquivo está na mesma pasta, basta que eu coloque o nome do arquivo aqui, certo? Se tivesse uma subpasta, eu teria que colocar o nome da pasta antes do nome do arquivo, e se tivesse numa pasta em outro lugar, né, não dentro dessa, eu teria que sair dessa pasta, entrar em outra pasta. Então é sempre um caminho aí relativo, tá? Não usem caminho literal, não coloquem C, dois pontos, alguma coisa. Usem sempre caminho relativo na web, que é para garantir que isso vai funcionar em produção também, assim como está funcionando em desenvolvimento. Ah, não é source, é href. Confundi com a imagem. Sempre confundo com a imagem. A imagem é source e no link é href. Então, você salva aqui. Agora sim. A página, então, continua com aqueles mesmos estilos, mesmo que eu não tenha eles na própria página. Se eu ver o código-fonte aqui, view page source, eu vou ver aqui o link, ó. O link, mas eu não vou ver os estilos na página. Os estilos, quando o browser está lendo o HTML para interpretar ele, o browser vai ler a tag HTML, opa, isso aqui é uma página HTML. Ele vai ler a tag head, opa, aqui vai ter as configurações da página, beleza. Ele vai ler a tag title, aqui é o título da página, legal, vou colocar esse título na aba do navegador, aquilo lá que aparece escrito na aba. Agora, opa, encontrei uma tag link. Quando o browser encontra uma tag link, o que ele faz? Ele acessa o arquivo, e aí ele carrega na memória esses estilos, porque ele sabe que quando aparecerem essas tags, essas classes, etc., ele tem que injetar aquele estilo ali que está no CSS. Então ele vai começar a ler o corpo da página. Quando ele encontrar o H3, ele vai ver. Eu tenho algum estilo para H3 carregado na memória? Ah, tenho. H3 tem que ter a cor vermelha. Ele vai injetar a cor vermelha. Né? E assim por diante. No final, ele vai ter renderizado esta página aqui. Agora, se eu quiser fazer uma alteração de estilo, eu faço apenas no arquivo de estilos. Por exemplo, o primeiro parágrafo, eu quero que a border color, só a cor da borda, seja preta. Black. Altero aqui e passa a valer na página. E mais do que isso, as folhas de estilo podem ser referenciadas em mais de uma página. Então, se eu quiser, por exemplo, eu tenho aqui uma página 2.html. Se eu quiser que essa página 2 também tenha os mesmos estilos da página 1, eu abro um head, boto um link, a propriedade rel style sheet e a propriedade href estilos.css. E aí aqui eu vou ter os mesmos, né, estilos daquela outra página lá. Se eu acessar a página 2, página 2. Acho que pode clicar no botão aqui no link, né? Se eu clicar aqui vai para a página 2. Página 2 tem os mesmos estilos da página anterior. Certo? Os mesmos estilos. O mesmo mau gosto da página anterior. Perfeito? Então, em aplicações web mais profissionais, em sites mais profissionais, você dificilmente, tá? Raramente, vai utilizar a propriedade style ou vai utilizar uma tag style. Na imensa maior parte dos casos, imensa mesmo, você vai utilizar arquivos CSS, você vai utilizar folhas de estilo em cascata. E se você quiser, você pode ter mais de uma folha de estilo e pode carregar várias delas por página, apenas repetindo aí a tag link. E aí, nessa ordem que você definir, os estilos vão sendo lidos e carregados para a memória do navegador. Então, às vezes, você vai ter uma folha de estilos para os estilos do topo, outra para os estilos do rodapé, outras para estilos de formulários. Isso aí é super comum. É super comum você ter várias folhas de estilo para organizar melhor o seu projeto, né? Não ficar um arquivo de CSS com 500 linhas gigantesco lá que você não consegue se achar mais nele. E com isso, a gente fechou um bloco importantíssimo de conhecimento de front-end, que é a parte de estilização de páginas.
Claro que tem muito mais coisas do que eu mostrei para você aqui e que eu recomendo que você estude, que você exercite, testando mesmo e vendo no navegador o que vai acontecendo. Dá uma olhada nos links que eu sempre deixo na descrição dos vídeos para buscar mais referências, mais conteúdos. E se você teve qualquer dúvida sobre essas lições de estilo, deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo. Em breve, mais lições aqui na nossa playlist de programação para iniciantes. Até mais!